gente fala depois. Eu tô batendo vocês. Gente, eu preciso terminar meu TCC. Início de setembro? De filosofia? É. Eu respondi isso. Ah, viu? Eu tenho que entregar meu TCC no início de setembro. Porque eu sábado onde? Hã? Tava No mural. Tava no mural. Ah, depois eu faço. E eu já enviei de sábado, né? Então, gente, prazer, tudo bem? Eu sou Pedro Vinícius de Nascimento Bossardi. Sou economista, sou formado pela UFRJ. Estou morando para cá porque atualmente eu tenho trabalhado como agente tributário no município de Portão, que é aqui do lado. E moro aqui no Novo Lucas. Então, juntou, conheci o Lucas também, e aí eu estou fazendo esse trabalho de conclusão no curso, né, que ele é incentivado pela Secretaria de Estado da Fazenda, de incentivar a educação fiscal e cidadania nos espaços, né? Então, uma das formas de trabalho de conclusão era através de um trabalho de disseminação. E aí eu optei, né? Então, hoje eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre a Constituição, né? Assim, em termos gerais, mas mais em específico sobre alguns aspectos da Constituição. A ideia é a gente tentar debater um pouco sobre cidadania. Aí a professora falou que ela já trabalha com vocês também, né? Eu iniciei hoje. Iniciou hoje, legal. E aí eu trouxe para vocês esses dois artigos, né, em específico. O artigo 6º e o artigo 145. Mas antes eu queria perguntar se vocês já pegaram uma vez a Constituição, já viram a Constituição, já chegou a dar uma olhadinha, né? Você sabe dizer o que ela é ou o que você acha que ela é? Ai, o que eu mais aprendi foi alguns artigos. Foi alguns artigos, né? Assim, a gente tem um olhar meio... Sim. Mas igual se a gente só, algum trabalho, pega, lê algum artigo, escolhe algum artigo para falar sobre o que você acha dele, né? Pode mudar, qualquer coisa assim. Os artigos que eu mais li foram relacionados à saúde. Sim, interessante, né? A ideia aí hoje eu vou trazer um pouco sobre a questão dos tributos, dos impostos, das taxas, mas antes, né, para a gente poder falar sobre os tributos, a gente tem que entender o que é o Estado, né, o Estado como um todo, né? Então, a Constituição em si, ela é como se fosse a lei maior do Estado, né? Antes de tudo, até, deixa eu já começar a escrever, a gente, atualmente, né, a princípio, vivemos em um Estado... Você já deve ter ouvido falar isso, democrático de direito, certo? E é um Estado democrático de direito. O que é um Estado, né? Vamos começar primeiro separando as questões. O Estado ele é uma organização social, né? Uma institucionalização do que era da modificação antigamente, do Estado Nacional, né? Antigamente a gente tinha os feudos, os reinos e tudo mais, e com o tempo a gente foi desenvolvendo os reinos, os reis foram caindo aos poucos, as pessoas foram tomando consciência, né, da própria existência. Esse processo ele iniciou muito na época do Iluminismo, né? Não sei se vocês chegaram a estudar, imagino. O Iluminismo teve o período feudal, o período medieval, a era da grande escuridão, e posterior aí tiveram muitas doenças, as pessoas sofreram muito e começou a ter um processo contrário, né, de uma coisa de olhar para cima, procurar, e por isso a ideia do Iluminismo. O Iluminismo ainda no fim resultou um pouco na Revolução Francesa, que foi a revolta, né, da população com a ordem existente na época. E dali começaram a se construir os estados nacionais. Então, as nações elas começaram a se organizar em torno de estados, né? Cada uma com a sua forma de governo. Ou seja, você pode ter um estado nacional que tem um rei. Você pode ter um estado nacional que seja parlamentarista. E aí quem organiza é o parlamento. E aí dentro do nosso estado, né, a gente organiza, dentro das ideias do Iluminismo, a gente tem as três bases do Estado, né, que são os três poderes. Os três poderes são, aqui no Estado Democrático de Direito Brasileiro, é o Executivo,
legislativo e o judiciário. Então, esses três fazem parte e organizam o Estado democrático de direito. O democrático, ele vem da ideia da democracia, né? Então, todos nós temos direito a opinar sobre essa organização, né, a princípio, e o direito, que é a base da forma com que a gente organiza o Estado. O direito, ele vem da lei. Então, ele quer dizer que, em outras questões, ele quer dizer que tem uma carta, né, tem uma ordem, que ela é escrita, porque, por exemplo, antes, nas monarquias, nos estados que eram ordenados pelo rei, era da cabeça do rei, né? Então, o rei fala, não, hoje pessoas com chapéu vão ter que ser decoladas. Veio da cabeça do rei e aí isso determinou, essa é a lei. No Estado Democrático de Direito, não. A lei, ela é organizada, né? E aí aqui na nossa organização, vou usar sempre o Brasil como referência. A gente tem os três poderes. A lei, ela é organizada pelo Legislativo. Ou seja, é separado, né? O Executivo, ele executa as coisas. O Legislativo, ele legisla sobre as leis. E o Judiciário faz o equilíbrio das questões. Então, o Legislativo, ele vai produzir as leis. O Executivo vai executar as leis e o Judiciário vai fazer com que alguma questão possa ocorrer, né? Somos pessoas, né? Estamos fazendo uma sociedade, ela pode haver divergências, né? Pode haver problemas que vão ser resolvidos no Judiciário. Cada Estado pode, por exemplo, vamos sei lá, na China. A China, o Executivo e o Legislativo são mais ligados um com o outro. Então, a lei, ela ao mesmo tempo, ela executa e ela faz um processo de legalidade, né? Enfim, vamos entrar nesse método. Beleza. Então, o Legislativo cria as leis e a Constituição Federal, ela é, então, a formalização do texto base. Ela é o texto base das leis do Brasil. Ou seja, ali a gente vai ter como se organiza esse Estado democrático de direito. Então, vamos dizer, sei lá, ela foi, e aí, como é que ela ocorre, como é que ela foi feita na nossa situação? Teve a ditadura militar, né, de 64 até 80, 85, 84, aí você tinha um outro ordenamento legal, e aí a gente falou assim, não, chega, basta, muda Brasil. Virou em 88, a gente elegeu a Assembleia Constituinte. Então a gente foi lá, escolheu pessoas para que elas produzissem essa lei, elas organizassem essa lei e o resultado é a Constituição. Tá? E aí dentro da Constituição a gente tem os direitos sociais, né? O que seriam os direitos sociais? São os direitos das pessoas, né? As pessoas, a organização em torno de um Estado pressupõe um acordo. Então, um acordo entre todas as pessoas, entre todo mundo. O acordo é que vai existir uma lei e a gente vai agir em torno dela. Né? Desculpa. Gente, primeira aula, tá? Que eu tô fazendo, então estamos naquela. E aí, nesse acordo, ficou acordado que existiriam os direitos sociais. Os direitos sociais, e aí vamos ler junto, né? Vocês viram que tem três aqui, até o pessoal da internet, não sei como é que tá, essas três aqui estão cortadas, certo? E só a última que é válida, de fato. Isso porque, originalmente, foi-se escrita essa primeira aqui, o artigo 6, que são direitos sociais. Aí vamos, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Só que aí o Legislativo, ali tinha, antes para formalizar a Constituição, era a Assembleia Constituinte, né? A Assembleia Constituinte formalizou a Constituição. Só que podem acontecer, né, de fazer modificações. O ideal é que não seja tanto modificada assim. Mas, dentro da própria Constituição, tem umas partes lá que falam assim, não, essa Constituição ela pode ser mudada.
né? Então ela pode ser mudada através de emendas constitucionais, que vão ser feitas dentro do legislativo. Então, uma emenda constitucional, que é a emenda 26 de 2000, introduziu a moradia também como direito social, né? Se você ler direitinho, vai ler. São os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, e isso foi o que modificou. Só que eles cortaram todo o artigo e puseram um artigo novo, para não ficar... É questão de ordem, né? Então, depois foi introduzido outro. Em 2010, foi feita a emenda constitucional 64, que introduziu a alimentação também como um direito social, né? E em 2015, o transporte. Essa de 2015 ela é até mais clara para a gente, né? Porque teve todo aquele processo de 2013, das revoltas, mas muito em torno do transporte. E aí os deputados, senadores decidiram, não, vamos já incluir também como direito social o transporte. Beleza, então esses são os direitos sociais. Agora, o que são esses direitos sociais, né? Dentro desse grande acordo, né, do Estado, a gente tem o direito de ter esses direitos, né? A gente tem o direito de ter uma educação, ter direito a uma saúde, a uma alimentação. A questão é a forma como fazer. A forma como fazer, como é que a gente se atinge a educação? Né? Uma coisa meio vaga, né? Hoje a gente está aqui, tem essa estrutura, tem professores, tudo mais. Mas para a gente chegar até ela, houve todo um processo de construção. Esse processo de construção é realizado pelo Executivo. O Executivo, então, vai falar assim, não, beleza. O Legislativo chegou para mim e falou, não, eles têm que ter direito à educação. Eles têm que ter direito à educação, como é que eu vou fazer para que eles tenham direito à educação? Aí ele vai fazer uma política pública. A política pública é a forma e o meio do Executivo atingir os objetivos que o Legislativo pôs. Então o Legislativo chegou e falou, não, tem que ter educação. Como é que eu vou fazer a educação? Aí o Executivo vai criar uma política pública para atingir essa educação, ou a saúde, enfim, todos os direitos sociais que estão aqui escritos. Na Constituição vai dizer mais ou menos como fazer, mas a grosso modo, e a política pública ela tem um pouco a ver com isso, ela é pública porque ela é do Estado, né? O Estado é os três, mas quem executa é o Executivo. Ela é pública e ela é uma política porque política ela tem a ver com decisão, ela tem a ver com escolhas. Então, quando eu escolho que todas as pessoas têm que ter educação pública gratuita, eu tenho que construir escola para essas pessoas, eu tenho que saber quantas pessoas vão ter, eu tenho que contratar professores, eu tenho que fazer toda uma estrutura, né, uma organização para atingir o objetivo. Então, a forma de você fazer é a política pública, certo? Beleza, então temos a política pública aqui organizada, vamos fazer e tudo mais. Só que aí vem um outro problema, né? Como que eu vou, dentro dessa organização toda, como é que eu vou fazer com que as pessoas vão lá e façam? Né? Vou dar chibatadas nas pessoas e, não, agora você vai ser professor. E aí vem um lado um pouco econômico, né? Que é a moeda. A moeda, ela e aí já usando um pouco de conhecimento de economia, ela tem uma relação muito direta com o Estado. Por quê? Na época da organização, das sociedades, você tinha os grandes mercados, né? Dentro dos grandes mercados, você tinha que arranjar uma moeda comum. O Estado chegou e falou, não, deixa que eu organizo. Aqui, nesse mercado, vai ser utilizado essa moeda. Então, a moeda acabou se tendo um vínculo intrínseco com o Estado, certo? Então, onde tem um Estado organizado, você tem normalmente uma moeda. E aí, aqui no Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, na União Europeia é o euro. Essa moeda que vai ser o meio de transação entre as pessoas. E aí, vem um segundo artigo. Como que a gente vai organizar essas políticas públicas para que elas atinjam? A gente vai pagar, né, financeiramente
as pessoas para cumprirem os objetivos da política pública, utilizando a moeda. Então, da moeda aí a gente vai vir para o orçamento, né? A política pública ela vai dar uma questão do orçamento público, é uma previsão de quanto que se acha que vai gastar para fazer as políticas públicas. O orçamento, ele tem o planejamento, né? Que é o planejamento, mas ele tem o financiamento também. Então, o orçamento a gente planeja a política pública, vai dizer lá, não, essa escola aqui, ela é R$1.000 por mês de gasto que ela vai ter. Como é que eu vou conseguir financiar esses R$1.000? Aí vamos para o outro papel, que é o 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, e aí o parágrafo 1º e 2º, sempre que possível, sempre mais um detalhezinho. Mas então ela instituiu, ela falou assim, não, se a gente está se organizando aqui como Estado, né, o Legislativo está dizendo o que eu tenho que fazer, eu como Executivo, né, vou ter que cobrar das pessoas para atingir as políticas públicas que as pessoas estão demandando. E aí para isso eu vou usar os impostos, as taxas e as contribuições. Então, beleza. Os impostos eles vão ser objetivamente juntar o dinheiro, juntar a moeda que está acontecendo no Estado para poder financiar o orçamento. E aí vem, como que a gente vai fazer essa cobrança, né? Para que a gente vai fazer essa cobrança? Quem que vai pagar? Alguém vai pagar a conta. Pagar a conta que é o nosso dilema, né? A gente sofre muito com isso. A gente tem uma disputa política, né, dentro do Estado sobre os impostos, sobre quem paga essa conta do orçamento, né? E aí, com essa disputa que existiu já no início, já na Constituição, no momento de formalizar a Constituição, já tinha essa disputa, né? Essa disputa política, aí vem uma discussão mais sociológica, né? Coisa do quem tem mais força, né? Geralmente o pessoal que tem mais grana impõe mais uma regra. Então, só que a gente também tem que entender que a população, a quantidade de pessoas, ela também tem força, né? E aí nesse jogo foram constituídos os impostos. Aí eu vou usar minha colinha aqui de todos os impostos, né? Aí, outra questão. E aqui a política pública, na hora da organização, na hora da organização do Estado, foram separados entre o Estado, a União, os Estados e municípios. Então, o nosso Estado ele é uma república federativa. O que é uma república federativa? É dizer que você tem níveis de ordenamento. Então, você tem um ordenamento municipal, tem um ordenamento estadual, você tem um ordenamento federal. Isso tem a ver com o nosso processo histórico, tem toda uma justificativa por trás, mas fato é que nós nos dividimos entre União, Estados e municípios. E aí o Legislativo, na hora da Constituição, disse assim, essas federações, esses Estados federativos, eles têm que ter autonomia. Então, eu não posso chegar com um presidente maluco, querer intervir no município, né? Ou o governador do Estado querer vir intervir no município. Então, eles têm certa autonomia administrativa, autonomia institucional. Como que você vai fazer essa autonomia? Através do orçamento. Você vai determinar que
certos impostos vão ser de competência da União, certos impostos vão ser de competência dos estados, outros impostos vão ser de competência do município. Então, a União ela vai chegar e vai falar, não, aí a Constituição vai dizer, os impostos sobre importação, os impostos sobre exportação, os impostos de renda, os impostos de operações financeiras, que aí já é um além, sobre a propriedade territorial e os impostos sobre grandes fortunas são de competência da União. Então, a União, né, o Congresso Nacional, mais que vão organizar o recolhimento desses impostos, né? Então, a gente tem a Receita Federal, que é uma autarquia, é um órgão do governo separado da administração direta. Ela que vai fazer o processo de recolhimento desses impostos de renda. Do IOR, a maioria dos impostos é a Receita Federal, mas aí você chega nos estados. Os estados eles fazem a tributação sobre heranças, sobre doações, sobre o IPVA, que são os veículos automotores, e o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadoria. Eu sei que essa parte já é um pouco mais complexa, mas só para listar os impostos no geral, né? Então o Estado vai fazer, através da Secretaria de Fazenda, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o recolhimento desses impostos. Então lá na Constituição vai dizer assim, não, o Estado do Rio Grande do Sul pode recolher tributos ou impostos, né, sobre a circulação de mercadoria. Ele pode recolher um imposto sobre os carros, né? Então vai ter o IPVA lá, vai ter uma lei que vai dizer tudo que tem no IPVA. As taxas, e os municípios. Os municípios cobram um IPTU, né, que é sobre a residência, né, sobre os terrenos que existem dentro da área do município, só que diferente do territorial, que é da União. Então, geralmente é sobre a área urbana, né? Imposto predial, territorial, urbano. Então, tem uma lei no município que vai dizer, não, essa área aqui, ela é urbana. Daqui para cá ainda é do município, mas é rural. Essa área rural vai ser da União. Pode fazer um acordo, o município pode cobrar, mas é outra questão. Então, o IPTU, o ITBI, ou seja, quando você vai vender a sua casa, vai vender o seu terreno, você paga um imposto também. Tem, óbvio, questões, né, dependendo do tipo, mas você paga um imposto para fazer essa transmissão de bens intervivos. O Estado já não, o Estado ele cobra dos mortos, né? Então, existe o falecido, ele vai passar uma herança para os seus filhos ou para os seus companheiros e tudo mais, e ali vai ser cobrado o imposto. Mas se a pessoa estivesse viva, aí essa seria pelo município. É uma coisa. E o terceiro é o ISSQN, que é sobre prestação de serviço. Ou seja, o Estado ele cobra sobre os produtos e no município ele cobra sobre os serviços. Então, se você vai no cabeleireiro, vai fazer corte de cabelo, você paga o imposto pela prestação de serviço. Agora, o shampoo que o cabeleireiro está usando, pagou um imposto antes para o Estado, por conta da circulação da mercadoria. Deixa eu só chegar aqui. E aí, esses são os tributos, esses três aqui. As taxas, elas têm a ver com a ordem, né? Então, assim, dentro da Constituição, disse para o Estado que a vigilância sanitária, o Estado tem que tomar cuidado das pessoas para que elas não comam comida contaminada, para que elas não comam comida apodrecida. Mas para isso, como é que eu vou financiar isso? Ou através dos impostos, mas na Constituição ele fala assim, não, você pode instituir uma taxa sobre as empresas que vendem cachorro-quente. Então você vai fazer uma taxa de vigilância sanitária. É um serviço que está sendo realizado pelo Estado
tem uma vinculação direta, né? O imposto é interessante isso, ele é um dinheiro que entra no Estado, mas não precisa ser necessariamente gasto. Então, por exemplo, o IPVA não tem que ser necessariamente gasto com a manutenção das estradas. O IPVA ele vai ser para financiar o Estado, financiar o orçamento e as políticas públicas. Isso sim. Agora, ele não tem a ver com manutenção da estrada, né? Chega a um ponto que o governador decide não, então agora isso é questão privada, né? A estrada não é mais minha função. As contribuições, aí tem contribuições de melhoria, aí a gente começa a ter o buraco fica mais embaixo, né? Porque a contribuição de melhoria, ela tem a ver com uma obra pública que faz uma melhoria na sua residência, no seu imóvel. Então, você tem o seu imóvel lá, vão construir um metrô ali perto, vão construir uma estrada ali perto. Pela lei, eu posso pegar parte desse valor da obra como um todo e dividir entre as pessoas que vão se beneficiar dessa obra, né, para que elas ajudem a custear essa obra. Então, tem as contribuições de melhoria. Tem as contribuições sociais. As contribuições sociais, elas vão sobre o salário, elas servem para financiar parte das funções do Estado. Foi uma forma que o legislativo achou de você, vendo que os impostos não iam dar suficiência para aquilo, botou as contribuições sociais que financiam o orçamento da Seguridade Social. Aí o orçamento da Seguridade Social é onde está o orçamento do SUS, é onde está o orçamento da Previdência e é onde está o orçamento da assistência social. E a assistência social hoje em dia a gente vê mais pelo Bolsa Família, é uma forma de assistência social. Enfim, aí tem as contribuições, elas são impositivas também, só que elas não operam que nem os impostos. Os impostos são para todos, de forma igual, e para financiar o Estado. As contribuições, elas são mais específicas. Elas têm funções parecidas com os impostos, diferentes das taxas, né? A taxa de fiscalização sanitária. O fato do Estado oferecer, eu estou contratando uma pessoa especificamente para olhar se a fábrica de cachorro-quente não está botando carne podre lá. Então, só o fato de existir essa pessoa já justifica que tem uma taxa para isso. Então, é a taxa de vigilância sanitária que vai ser cobrada sobre a empresa. A empresa que vai pagar essa taxa. E as contribuições, elas já têm uma função mais específica, que é a de ajudar a arrecadação dos impostos, mas com um direcionamento. Então, você tem as contribuições sociais que vão para o orçamento da Seguridade Social. Enfim, esse era mais para dar uma generalizada assim. Queria saber mais de vocês, curiosidades, dúvidas. Samara, Maria, vocês entenderam o que eu trouxe ele aqui? Lembra das aulas que o senhor falava sobre os impostos? Aí, como ele tem uma visão mais específica, mais técnica, eu achei que você contribuiu bastante, né? E aqui a Amanda não veio, mas Davi, ele é muito inteligente. Então, assim, mesmo que ele tenha falado, só agora abriu para o diálogo, eu acho que também tu pega várias coisas que a gente conversa, né? As questões. O senhor fala em sociedade, como vocês viram, ele trouxe a questão do Estado para diferenciar, né? E a questão da Seguridade Social, ali que eu falei para vocês a respeito da aposentadoria, lembra? Que a aposentadoria não é as pessoas ativas que mantêm as inativas. Que a gente tem um imposto sobre tudo que a gente faz, gasta, enfim, que é a Seguridade Social. Então, uma parte da Seguridade Social vai para a nossa futura aposentadoria, se é que nós vamos ter direito, né? Essa questão da Seguridade, ela é interessante. Ó. O orçamento da Seguridade, ela envolve saúde, Ó, Davi, aí tá no teu... saúde, assistência... Tá na tua praia agora. Social e previdência. Então a saúde é o SUS, é o hospital, é